Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Otávio Pavão, sou psiquiatra aqui no Rio de Janeiro. Tenho consultório no Recreio dos Bandeirantes, em Nova Iguaçu. No nosso slide, nosso primeiro slide, estará meu e-mail, onde toda e qualquer pergunta que for enviada com o tema CBD será respondida o mais breve possível, tá? Infelizmente, essa aula está sendo gravada, pois eu não estarei no Rio de Janeiro, estarei em trânsito no no horário do evento, tá bom? Então, a gente vai preparar essa aula com uma antecedência para poder mostrar para vocês tudo direitinho. Vamos falar sobre o uso de canabidiol e os tratamentos existentes para depressão, assim como para ansiedade, porque eu costumo dizer muito que elas são doenças que andam de mãos dadas, né? As alterações hormonais entre os neurônios ali nas sinapses, no espaço pré-sináptico, pós-sináptico, elas são muito similares nas duas doenças. Por isso que você trata as duas formas basicamente da mesma forma, do mesmo jeito, com o mesmo esquema, às vezes terapêutico, variando de uma classe para outra. A gente não tem varia de condom, a gente não vai acertar logo de primeira no paciente, temos que ter 2, 3 meses de medicação, no mínimo, para ele ver que teve algum efeito o tratamento, que não teve efeito o tratamento, que está na hora de trocar, que já passou a hora de trocar. E isso é uma coisa muito importante que a gente tem que explicar para o paciente. Por quê? Porque o paciente deprimido, ansioso, já está ali numa situação delicada. Ele já acha que vai tomar um remedinho e, como mágica, tudo mudou. Abriu a janela, uma propaganda de margarina. Isso não vai acontecer. O pão vai cair com a manteiga para baixo. E aí ele tem uma piora dos sintomas, seja de qual for o tratamento que você fizer. Segundo dia, ele toma e o doutor está quase querendo matar ele. Só está resolvendo com Rivotril, com clonazepam, com seja a medicação de febre, digamos assim, né? Eu tenho comparado muito com essa fase de Covid que a gente está vivendo, 2 anos, como se fosse um tratamento para pneumonia, onde nós temos a medicação para febre, para tosse, nós temos o antibiótico, a medicação para pneumonia. E as classes dos benzodiazepínicos, elas são utilizadas para tratarem a febre, para baixar a tosse do indivíduo. Enquanto isso, a pneumonia, a depressão, a ansiedade, acaba culminando numa demência futura, ela está progredindo, ela está evoluindo e cada vez vai ser pior, mais difícil e mais longo o resgate desse paciente. Resgate que eu digo é para ter uma qualidade de vida, para voltar a ser produtivo, para ser reinserido na sociedade, tá? Então, tem que deixar isso bem claro com o paciente. Olha só, o remedinho que a gente vai dar para a pneumonia, ele vai demorar aí 3, 4, 8 semanas para começar a fazer efeito, Enquanto aquele que melhora na hora, que o paciente adora, que é o clonazepam, o lorazepam, o alprazolam, os EPANs da vida, eles fazem aquele efeito imediato, então é a única coisa que para o paciente está funcionando. Quando, na verdade, a gente só está mascarando os sintomas. A gente não está fazendo o tratamento da doença, a gente não está equilibrando a modulação hormonal intraneuronal que está sendo necessária naquele caso. E muitas vezes não é, grande parte das vezes, não é só medicamentoso. Tem que incluir o paciente também num processo terapêutico, uma psicanálise, uma psicoterapia, seja em grupo, seja numa universidade que tenha um programa voltado aos estudantes, né, um ambulatório acadêmico de psicologia, porque nós lidamos com pacientes de todas as fontes, né, de renda, aqueles que a gente tem que tratar com medicação do SUS, disponível no posto de saúde, na UBS, na clínica da família, e aqueles que você pode passar uma cetamina, você pode fazer o canabidiol sem problema nenhum, você pode associar um aripiprazol, que são antipsicóticos que potencializam o efeito dos antidepressivos, né? E a realidade do dia a dia que nós encontramos varia de paciente a paciente. Por mais que você esteja somente no teu consultório particular, que você não aceite convênio nenhum, tem um cara que juntou dinheiro lá durante 2, 3 meses para poder conseguir ir até você e ter a melhor opinião possível, diferente daquele outro que vai todo mês e
tanto faz para ele quanto deu, quanto não dá, que dinheiro não vai fazer falta, mas para muitas pessoas esse dinheiro vai fazer falta. Tá bom, gente? Então, a gente tem que ter esse feeling, esse cuidado quando a gente vai cuidar dos pacientes, de saber não somente o melhor tratamento, mas o mais possível tratamento. Você pode ir daqui a São Paulo de avião, antigamente de trem de prata, de ônibus, de Mercedes, de BMW, de Jeep ou de Fusca. O importante é você conseguir fazer teu paciente chegar a São Paulo, tá? Da melhor forma ao alcance dele e ser o possível, né? Vamos lá, vamos começar a mostrar aqui os quadros dos slides, tá bom? Meu e-mail está aqui na paginazinha, opavan78@gmail.com, tá? Não tenho conflito de interesse nenhum, tá ok? Depressão. Esse quadro aqui representa muito o que é uma depressão, né? É o não querer estar ali, é tudo nublado, é tudo obscuro, tudo tenso, tudo pesado, sem cores, cinzas. É assim que uma pessoa deprimida de verdade vê o mundo. Você tem o real deprimido, o distímico, que é aquele deprimido crônico. Eu costumo dizer muito que é o tiozinho da rua que ficava sentado lá e ó dia, ó vida, ó azar. Hoje está meio sol, ontem estava meio nublado, tudo está sempre meio ruim. E esse cara, por não ter sido tratado, muitas vezes por preconceito, por falta de opção na vida, ele não conseguiu até ter uma qualidade de vida, uma qualidade laboral. É outro ponto que temos que abordar nos nossos pacientes, da retirada do preconceito, da psicofobia que acontece contra os psiquiatras, contra o tratamento mental, contra a saúde mental. Por quê? Porque você muda o futuro desse paciente. Se esse paciente que fica lá encostadinho pelo INPS, pelo SUS, pelo que for, pelo INSS, ele poderia ter uma vida muito mais sociável, ter conseguido subir no emprego, ter conseguido ter feito uma faculdade, porque se entrosaria melhor com os outros, teria maiores vínculos, teria o atual LinkedIn com diversa rede social ali de conectividade. E o que ele conseguiu ser na vida foi aquilo, um tiozinho que fica na calçada reclamando do dia a dia, ó vida, ó azar. Isso está acontecendo com nossos adolescentes hoje, está acontecendo com nossos jovens e adultos hoje. E o pior de tudo, está acontecendo com os nossos idosos hoje em dia. Tá? Os dois grupos com maiores cuidados que a gente tem que ter no momento atual, delicado, que eu não sei se vai durar mais 2 anos, mais 3 anos, mais 4 anos, mais 10 anos, mais 6 meses, é um cuidado muito especial com a criança e com o idoso. Por quê? Porque o adulto, você consegue ver, o jovem já adulto, né, a partir dos seus 14, 12 anos de idade, já está quieto, está triste, chora à toa, não quer sair, já perdeu o interesse, tem a chamada adinamia, hipo ou avolia, não se interessa por mais nada, só quer ficar no quarto, luz escura, de preferência janela fechada, muitas vezes uma forma de aliviar aquela dor, aquela angústia interna, acabar fazendo uma heteroagressão, quebrando as coisas, ou se cortando, muitos deles se cortam, tá? Aqueles cortes superficiais, ou até que chegam a ser profundos, porque a dor daquele corte ali está aliviando mais a dor da alma que ele tem, que está prejudicando mais a ele. Então, aquilo é uma forma de liberar a dor de dentro, a dor interna, a dor da alma que ele está tendo. Já a criança, ela reage de uma forma diferente. Eu estou pegando muita criança com diagnóstico de TOD, transtorno opressor desafiador. Aquela criança que você fala e não vou, e aqui te encara, e muitas vezes essa criança está deprimida, e é a forma que ela está tendo de expressar o quadro depressivo, que é totalmente diferente do adulto, é muito diferente do adulto. E essa criança, ela tem que ser avaliada por um especialista. Não mandem para o neurologista pediátrico, mandem para o psiquiatra pediátrico. Eu sou psiquiatra pediátrico também e posso lhe dizer, tem toda a diferença. Você vai mudar o futuro dessa criança. Você vai tirar uma criança que pode ter perspectiva marginalizada na vida e transformar num presidente de multinacional, com
introdução de medida correta e rápida, tá? E o idoso, que desorienta, que não come, que não bebe, que começa a desorientar, por quê? Porque faz um quadro de desidratação, um distúrbio hidroeletrolítico, e acaba sendo chamado psiquiatra, por quê? Porque ele está vendo coisa, ele está tendo um delírio, ele está tendo alguma outra alteração. Lembrando-se que delirium é diferente de delírio, tá? Delirium é igual a emergência. Delirium é súbito, é agudo, sem histórico prévio, tá? Delirium leva para emergência, não pense em fazer nada, só leva para emergência. E você que está na emergência recebeu um delirium, esquece benzodiazepínico. Não dê Dormonide, não dê Rivotril, não dê diazepam, nada disso. Descubra o que é primeiro, hidrate o geralmente idoso, tá? Para depois corrigir o que está acontecendo. E isso é uma psicose, se trata com um antipsicótico, famoso Aldol. O único delírio que se trata com benzodiazepínico, prestem bastante atenção nisso, o único delirium que se trata com benzodiazepínico é o alcoólico, síndrome de Wernicke-Korsakoff. É a única indicação de benzodiazepínico para delírio. Então, na criança, você tem a alteração do quadro depressivo, que ela fica, em geral, mais hiperativa, mais reativa, mais sem educação, sem critérios, sem limites, e o idoso, muitas vezes, ele desorienta, ele faz um quadro de delírio, porque não come, faz uma diarreia, não bebe água suficiente, desidrata, por N motivos que vão estar ligados a esse quadro depressivo. Tá? Depressão. Ação ou efeito de deprimir, de se abater fisicamente, moralmente, doença psiquiátrica de origem crônica, que causa alterações do humor, definida por uma tristeza intensa e permanente, agregada à dor, à desesperança, ao indivíduo não conseguir ver saída no futuro. Não tem. Qual a sua perspectiva de futuro? O que você pensa daqui a 6 meses? Não sei, não enxergo nada. Aquele paciente que chega para você no consultório falando A mais B mais C, eu estou deprimido, eu estou triste, eu choro o dia inteiro, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, meu marido não me quer, ninguém me ama. Esse cara pode ter tudo, mas ele não está deprimido de verdade. Por quê? Porque o deprimido, se alguém aqui já viu um deprimido de verdade, quando ele fala, ele é monossilábico. Ele pode até estar com um quadro de ansiedade transvestida de depressão, de tristeza, mas esse cara está mais ansioso. Por quê? Porque o deprimido não fala. Você está com isso? Sim. Você quer dar não sei o quê? Não. Ele está de olho fechado. Ele não está de olho fechado porque ele está dormindo. Ele está de olho fechado porque ele não quer estar ali presente. É uma doença que o corpo fala que está doente, o aspecto dele andar te diz, esse cara está doente, esse cara está doído, você vê a dor da alma nele, na expressão facial, no andar, na qualidade que ele está andando, que ele está se arrumando, a não ser quando ele está sendo arrumado pelos outros, que isso é muito comum, mas você vê que o cara não penteia o cabelo, não toma banho, a unha está suja, está ruída, está com marca de cigarro no dedo, porque nem lavar a mão ele está lavando. E é por aí que vai o diagnóstico da depressão, né? Aquela depressão que o cara está, estou 2 semanas triste, isso é depressão barra de chocolate, você vai dar 2, 3 barrinhas de chocolate para o cara, dar uma meia dúzia de vinho, ele vai dar uma melhorada. A depressão, ela começa a ser valorizada depois que passa de 3 a 5 semanas que o indivíduo está com esse quadro, e a partir do momento que tem alteração na qualidade de vida e na produtividade. Tá bom? Tem pacientes que chegam no meu consultório que estão 1 semana tristes para baixo, estão melancólicos, não é deprimidos. Mas você pega o histórico todo familiar, porque tudo é genético aqui. Você pega o histórico familiar dele todo, tem um tio distinto, uma mãe deprimida, um bisavô que se matou, não sei, esse cara, se eu não começar a tratar agora, eu só vou perder
4 semanas de tratamento, depois vai ser mais complicado de resgatar ele. Então, a história pregressa e familiar é muito importante no teu planejamento de tratamento desse paciente, tá bom, gente? E não tenham medo do benzodiazepínico. Tem que usar por 3, 4 semanas. Não, você tem que usar pelo tempo que for necessário e depois você vai tirando ele homeopaticamente, gotinha por gotinha, se for o caso. Eu gosto muito do clonazepam em gota. Então, que o indivíduo vai fazer 3 anos de tratamento, 2 anos, a gente está falando de uma doença crônica, muitas vezes tem que tomar remédio a vida inteira, para quê? Para ele ter qualidade de vida, senão ele não tem qualidade de vida, ele não consegue produzir direito, ele não consegue viver os filhos, viver o casamento, viver a família, tá? E tem que tomar o remédio, vai lá, 20 gotas de clonazepam de noite, ou um comprimidinho de 2 miligramas, depois a gente passa para meio comprimidinho, ou para conseguir com meio comprimidinho, vão equivaler a 10 gotas. Então, depois vamos passar por gota, 9 gotas, 2 meses tomando 9 gotas, depois 8, e aí a gente vai tirando o benzodiazepínico. Você vai ver aqui que a depressão e a ansiedade, os sintomas são muito similares, se misturam, e existe até o que vai ser trocado, possivelmente, no CID-11, que é o transtorno de ansiedade misto, né? Transtorno de ansiedade e depressão. É o F41.2, se não me engano. Insônia, irritabilidade, angústia, desânimo, cansaço, apatia, sentimento de desesperança, que é você não vislumbrar seu futuro, falta de motivação, falta de sentido na vida, não querer morrer, mas o mais importante, o mais prejudicial, não é o desejo de morrer, é o cara que já planeja como vai fazer. E o perigoso é aquele que planeja e não fala. Aquele que, por acaso, você descobre numa consulta psicológica com ele. Por quê? Porque o paciente deprimido grave, ele tem que começar um tratamento medicamentoso junto com o psicológico. Até mais importante o psicológico. Muitas vezes você manda primeiro o cara para terapia, depois de 2 meses de terapia, você começa o remédio no cara. Porque se você fisgar qualquer coisa que ele pode ter a sensação, a idealização de autoextermínio, tá diferente daquele que é muito comum em transtorno de personalidade borderline ou com instabilidade emocional, que o cara vai se matar, mas antes disso ele manda mensagem lá se despedindo no grupo da família, deixa a cartinha para a mãe de manhã quando a mãe vai sair para trabalhar, ele está querendo ali chamar a atenção. Esse daí só morre quando ele erra a mão, quando ele vai fazer um corte e, opa, pegou um pouquinho mais fundo do que era para pegar, entendeu? Quando a família chega em casa às 7 da noite, então 6h55 ele liga o bujão de gás, bota a cabeça dentro do forno, só que hoje choveu, teve engarrafamento, o pessoal atrasou, ele acabou morrendo. Só quando perde a mão que isso daí acontece. Mas já o deprimido, ele tem que começar um tratamento psicológico prévio para tirar a ideação suicida dele, tá? Por quê? Porque o cara está tão deprimido, ele está tão para baixo, ele está tão mal, que nem a coragem de pegar uma arma e botar na cabeça ele tem. Nem o ânimo para isso ele tem. E se você começa a dar um remédio para esse cara, depois de 3, 4 semanas ele começou a subir no grauzinho de depressão, a primeira coisa que acontece, ele cria a coragem, vai lá, pega e executa. Executa o plano que ele tinha. Entendeu? Outra característica para você diferenciar muito simplesmente a depressão da ansiedade é o tipo de insônia que o paciente tem. A grande maioria deles estão relacionados à insônia também. O que traz? Não sei, a insônia traz a depressão traz a insônia, os dois convivem juntos e estão ali. Isso é que é importante. Imaginem o sono como um lago, uma lagoa. A gente vem andando, entra no lago, acorda de manhã. O deprimido, ele já passa o dia querendo entrar no lago, chega na horinha de entrar no lago, ele entra, dá 3, 4 horas da manhã, ele já saiu do lago, já acordou. Aí tá aquele lusco-fusco, sem barulho, todo mundo quieto, sem trânsito, ele pega, vai lá e faz uma besteira. O ansioso, esse tipo de depressão, a insônia do deprimido, é uma insônia terminal. A insônia do ansioso é uma insônia inicial.
isso muda o tipo de medicação que você vai usar para a qualidade de sono dele. Você tem os Zolpidem, principalmente os sublinguais ou não, 5 ou 10 miligramas, que eles fazem efeito na insônia inicial. Os benzodiazepínicos de efeito mais tardios, como o Dormonide, por exemplo, eles têm um efeito na insônia terminal. Tá? E você tem também o Zolpidem, o CR, de 12,5 miligramas, porque ele tem um fast release de 10 miligramas e 2,5 para manter uma insôniazinha mais terminal, manter uma qualidade no sono. Mas a insônia do ansioso, ele não consegue entrar no sono, ele não consegue entrar no lago, deitar no lago, depois que ele deita, ele vai embora. E diferente da insônia do idoso, que muitas vezes não tem depressão nem nada, que ele entra no lagozinho e fica o tempo todo picotando, subindo para respirar no lago. Essa é a grande diferença, que você descaracteriza um tipo de insônia, o cara está transvestido de deprimido, o cara está deprimido mesmo, o cara está ansioso. O que a gente tem aí? Então, vamos lá. O que ocorre na depressão? A ansiedade também, tá, gente? A gente está falando de coisas similares. Provoca disfunções cognitivas, psicomotoras e de outros tipos, dificuldade de concentração, cansaço, libido zero, perde interesse por tudo que você tinha, até de ir no shopping gastar dinheiro, você perde interesse, só de comer que às vezes não perde. Mesmo assim, algumas pessoas emagrecem, é mais fácil você ter a hiperbolia do que a hipobolia na depressão, tá? Distúrbios do sono, que são muito comuns, distúrbios do peso, que acontece com a hiperbolia, né? É muito comum você ter a hiperbolia porque o teu subconsciente sabe que através do carboidrato, da gordura, você produz um pouquinho de serotonina. Então, ele vai lá toda hora e quer dar um beatzinho, né? Os night beaters, antigamente conhecidos assim, iam lá ficar beliscando o tempo todo um pouquinho de serotonina na geladeira. Pessoas com transtornos depressivos frequentemente têm pensamentos suicidas, frequentemente, e podem tentar o suicídio. O problema não é só o pensamento, é a maquinização dele, a esquematização de como será. Tá? Outros sintomas ou transtornos mentais, ansiedades e ataque de pânico. O pânico é quando a ansiedade chega no extremo. É aquele cara que está infartando, já é a 10ª vez que ele chega na emergência. Você roda enzima, você roda eletro, você roda tudo, está tudo direitinho, o cara não tem nada, você fala 10 gotinhas de Rivotril para ele, de clonazepam, e o cara fica bem, está ótimo, mas ele é refratário aí no psiquiatra. Ele vai em todo mundo, ele vai no pediatra, ele vai no ginecologista, ele vai no podólogo, ele vai na consteladora, ele vai em todo mundo para depois que ninguém consiga acertar com ele, sim, ele primeiro vai no neuro para depois ir no psiquiatra ainda, não tem essa, tá? Ansiedade e ataque de pânico comumente coexistem. Por quê? Porque são doencinhas que andam de mão dadas. Hoje já você tem com clareza a percepção da dupla dinâmica, depressão e demência. Você faz o mais comum, mais acessível para a gente ter hoje com clareza um quadro demencial, um diagnóstico mais rápido, mais acessível a grande parte. Não é você enviar o cara para fazer uma punção, estudo de líquido. É fazer uma ressonância com medida do hipocampo, né? Está reduzido o hipocampo, você já pensa já em Alzheimer, você faz os testezinhos de cognição e tudo mais, para avaliar uma certa escala, e dependendo do poder do indivíduo, do poder financeiro, você parte ou não para exames genéticos ou de estudo de líquidos, que vão te dar um diagnóstico mais claro, mais preciso, mais bonitinho, tá bom? E hoje você já vê um quadro de depressão e demência que andam de mão dada. Por quê? Porque aquilo que não é usado encalha, perde a utilidade. E o cérebro deprimido não funciona, não para. Perde a utilidade. E aí você desenvolve um quadro depressivo. Inclusive, tem um estudo recente, que eu não lembro onde é que eu li, que o estresse, a ansiedade e a depressão fazem com que os cabelos fiquem brancos mais cedo. E se você tratar e melhorar, eles voltam a colorir. O meu ainda não aconteceu isso, não, eu espero. Quais os sinais para diagnosticar a depressão? As ideias ou atos, tentativas suicidas. Você vê que todo mundo deprimido que vai se matar nunca deixou nada escrito, nunca deu sinal, nunca nada. A pessoa saiu para trabalhar, os filhos foram para a escola, pega, vai na janela, se joga, entra na frente do trem. Ela está lá com a dor dela, quietinha.
Diferente do que a gente conversou aqui sobre transtorno de personalidade borderline, que a pessoa vai se jogar da janela quando está todo mundo reunido na televisão, ela sai gritando: vão me jogar pela janela, me segurem! E aí vão parar com ela no hospital, porque ela tentou se matar se jogando na janela do primeiro andar ou do térreo, com todo mundo vendo televisão, e seguraram ela na hora que ela ia. A pessoa que vai não comenta, né? Tem que saber diferenciar isso. Aí você pergunta: quantas vezes você já tentou suicídio na vida? Até hoje umas 18 vezes. Quantos anos você tem? 17. Tem alguma coisa errada, né? Ela não está querendo se matar. Baixa autoestima, autoconfiança, pessimismo e indecisão, não conseguem tomar atitudes para nada. Alterações do apetite, redução da concentração. Essa redução da concentração vai levar a quadros demenciais. Sentimento de culpa e desvalor, capacidade reduzida de sentir prazer e interesse, diminuição da atividade, humor deprimido e redução de energia. Esses são sinais chamados de maiores, mais claros. Isso aqui você vê muito no idoso. O velhinho não quer fazer mais nada. Ele envelhece 3 anos em 6 meses. Não tem mais gosto de nada, nem de ficar ali no quintalzinho pegando o sol dele. Diagnósticos diferenciais. Prestar muita atenção nisso quando você estiver com um jovem, 13, 15 anos, até os seus 25, 30 anos. Se ele está quieto na dele, está deprimido, ou se ele está com o que se diz de embotamento afetivo. Por quê? Porque a esquizofrenia é um diagnóstico diferencial de quadro depressivo e podemos ter depressão grave com psicose, com quadro alucinatório, tá? Então, esse paciente você manda para o psiquiatra. Aquele jovem que está lá o dia inteiro, que perdeu a empatia, que perdeu o carinho por qualquer coisa, que perdeu o gosto, perdeu o prazer, não vê mais sentido em nada, não quer mais fazer nada. Oi, teu melhor amigo está no telefone, está te chamando. Tá. Depois eu chamo, tá. Mas está lá uma coisinha, fazendo movimentos repetitivos, seja num telefone, que é mais comum hoje em dia, ou algum brinquedinho diferente, começa a ter atitudes estereotipadas, diferentes, esquisitas. Esse jovem possivelmente pode estar entrando na primeira fase da esquizofrenia, tá? No embotamento afetivo. Muito importante, porque você entrando agora com tratamento, especialista diagnosticando, pegando e mudando, você muda a perspectiva de vida toda dele, não só dele, como da família inteira. Você muda dele, do pai, da mãe, dos irmãos, de todo mundo. Tá? Prestem muita atenção nisso. Ciclotimia, está aqui no cantinho. O que é ciclotimia? O cara que acorda de bom humor na hora do almoço, já está tudo horrível, tudo péssimo, não quero mais nada, de tarde já está bem. É aquele cara que vira de uma hora para outra, todo mundo vira. E, você é bipolar. Esse cara não tem nada de bipolar. Bipolar é um negócio totalmente diferente. O que é bipolar? A sociedade normatizou isso aqui como normal. Quando você está com o humor para baixo, você está em depressão. Quando você está com o humor para cima, você está em mania. O que é mania? Não é irritabilidade, não é estar nervoso, não é estar bravo, não é nada disso. Mania é você achar que você é o melhor de tudo, que você pode tudo, que você pintou essa parede de azul fosco com um monte de rajada de tinta vermelha, porque é a melhor pintura que você já fez em toda a sua vida, e a partir de agora você é o pintor, que você é o dono do castelo, e às vezes o indivíduo não sai do quadro de mania. Tá? Que seu pai é o vice-presidente, você manda em tudo, desmanda e tudo mais. E existe a hipomania, a pequena mania, que é muito comum nesses pacientes, que o indivíduo, você nota que ele está em mania, por quê? Porque ele está comprou 3 sapatos quase iguais. Por quê? Porque não sabe até hoje como é que ele conseguiu viver sem aqueles 3 sapatos, que ele até semana passada estava meio deprimido. Aí o indivíduo bipolar, ele passa pelo polo da depressão, passa algumas semanas ou meses, melhora sozinho ou com medicação, e dependendo da medicação, vai jogar o cara lá para cima na mania. Mas aí ele entra sozinho também, se não tiver medicado, ele entra no episódio de mania ou hipomania, que é muito mais frequente, né? Estoura cartão de crédito, compra 25 xuxinhas diferentes, 18 bolsas, um óculos de sol por semana. Isso é um quadro de hipomania. Isso daí é bipolaridade, um indivíduo que passeia no polo da depressão e passeia no polo da mania. Não tem nada a ver com ciclotimia, que acorda de pé esquerdo, daqui a pouco tá bom, daqui a pouco é teu inimigo. Isso não tem nada a ver, tá bom? A melancolia é a depressão mais curtinha,
Espera um tempinho, o cara já teve isso outras vezes, saiu sozinho, espera para ver. Tristeza bate nisso também, é um pouco mais grave, mas o curso dela é muito mais curto que a depressão. O luto que pode se tornar um luto patológico, né? Desde que minha mãe se foi, eu não consigo mais ter minha vida, eu não consigo mais trabalhar, não consigo isso, aquilo outro. Aí você pergunta, você foi no enterro? Fui. Foi na missa? Fui. Não tem missa, nossa religião não permite. Tem quantos dias que ela morreu? Já fazem 18 anos. Isso daí já é um luto patológico, né? Passou dos seus 3, 4 meses, já começa a entrar num luto patológico. E tem que ir numa terapeuta para dizer para ela, olha só, sua mãe morreu. Se não entendeu que morreu, isso ocorre muito quando o indivíduo não vê o enterro, se a pessoa não entendeu o morreu, o sentido do morreu, a chance dela sair desse luto patológico é muito pequena. Bom, que a neurofisiologia ficou muito borrado aqui, mas são os neurônios em estado normais, né? A quantidadezinhas, e a quantidadezinha aqui à direita, embaixo, aqui, faltando um pouquinho das moléculas. Essas moléculas desses hormônios são estimulados por diversos mecanismos diferentes nos antidepressivos. Ou eles aumentam a produção desses hormônios, ou eles diminuem a recaptação, porque os hormônios eles são produzidos e são puxados de novo para o neurônio. Tá? Então, você tem duas fontes. Você tem a produção, que você aumenta a produção, e um que você diminui a recaptação, não puxa tanto para acabar. Com isso, você encharca ali dentro. E é muito comum você ter que polimedicar o paciente, você fazer medicação para encharcar de um, encharcar de outro, diminuir a recaptação de outro, além de outras terapias acessórias que vão ter outros receptores presentes no organismo, como os receptores endocannabinoides, que você tem receptores endocannabinoides no organismo inteiro e eles atuam de forma a potencializar. Não quer dizer que o indivíduo vai tomar canabidiol e acabaram todas essas outras drogas do mundo. Não é. O canabidiol é mais um para entrar no arsenal de guerra e muitas vezes pode ser o primeiro a entrar, principalmente quando a dor da alma está tão alta, está tão grande, que já se origina a fibromialgia no olhar do psiquiatra, tá? Os reumatologistas que me desculpem, mas a dor da alma está tão forte que o corpo já dói. O canabidiol responde muito bem. Você volta a dar qualidade de vida para o paciente. Nem sempre tira as outras medicações. Você abaixa muito a dosagem delas. Tá bom? Antidepressivos. Aumenta a presença de neurotransmissores relacionados à sensação de bem-estar na conexão entre os neurônios. Está aqui aquilo que eu falei agora. E agora um antidepressivo que está saindo, inclusive o lançamento, se não me engano, é hoje, Stevia. Tá? E cetamina, ele age no glutamato, uma substância que excita a massa cingenta, é como se fosse um turbo para o cérebro, tá? E ele consegue criar novas conexões nervosas. Ele é um derivado da esketamina, que é um analgésico, né? Que até falta no mercado aí. E a esketamina, que é um turbo, parente da ketamina, que está sendo lançado agora com spray intranasal. O que fazer? Medicação, terapia, potencialização de medicação, que se faz muito com antipsicóticos atípicos, e o ácido fólico sobre a forma de metilfolato, porém em doses elevadas, tem que ser os metilfolatos em gota, porque uma gota é igual a um comprimido, você não vai dar 20 comprimidos por dia para o cara, você vai começar em 10 gotinhas, aumentando uma gota a cada 2 dias. O canabidiol, quando se faz, a gente começa também com 5, 10 gotas, 10 é até muito, 5 gotas de 1.500 miligramas 2 vezes ao dia, por 5 dias, depois vai aumentando uma gotinha a cada 2 dias, até ele chegar num limiar de tolerabilidade, de tô bem, de começar a melhorar, entendeu? Até chegar umas 15, 20 gotas 2 vezes ao dia, e a gente vai aumentando o percentual de concentração do canabidiol, diminuindo o número de gotas. Atividade física, atividade física, atividade física, atividade física, mais atividade física, terapia. Existe também a eletroconvulsoterapia e estimulação magnética transcraniana. ECT é vida, sem preconceito. Terapia, todo mundo devia fazer. Todo mundo. E a estimulação magnética transcraniana, eu tenho pouca experiência com ela. Tá? Parece que funciona muito bem, mas eu tenho uma experiência pouquíssima com ela. Tá?
Atividade física deveria ser orientada para todos os pacientes, em todas as idades, em todas as comorbidades possíveis. Põe sempre o paciente que tem dor, a dor é o teu limite. Ele vai dar 10 passos no primeiro dia, 15 passos no segundo dia, 20 passos na segunda semana. Na terceira semana ele já está andando meio quilômetro, depois de um mês e meio ele está andando 2 quilômetros todo dia. Entendeu? Então põe para ele, ó, a dor é teu limite, começou a doer, para, descansa um pouquinho e volta para casa. É saber como falar com o paciente. Estimulação magnética transcraniana, muito caro, tá? E não sei nem onde faz aqui no Rio. E a ECT, que é uma das maravilhas da psiquiatria, mas que infelizmente foi muito criticada aí na época de, né, até fugiu, na época de militarismo, como um indivíduo ser uma forma de maldade para o indivíduo, né? Dura alguns segundos a 1 minuto, tá? Hoje, infelizmente, tem que ser feito em centro cirúrgico, sob anestesia, coisa que você não precisa, você bastava amarrar o indivíduo direitinho, deixar ele bem confortável dentro de uma maca, bota os eletrodos bitemporais, aperta, fletiu o hálux, na hora que flete o hálux, você já pode tirar, porque ele já está entrando em crise convulsiva. Colocar um mordedor. Os acidentes que aconteciam era porque o indivíduo estava mal amarrado na cama, caía da cama, quebrava um braço, alguma coisa do gênero. E eu não vejo indicação, tá? E não adianta curarizar o indivíduo. Se curarizar, ele não treme, não tremendo não funciona direito. O cara tem que tremer, que é a mesma finalidade do exercício. Pós-ST imediato. Olha a cara dele. Não sei ainda. Isso a gente ainda vai descobrir. Daqui a uns 10 anos a gente deve estar chegando à resposta. Tá bom? Nunca fiquem com medo, fontes bibliográficas, nunca fiquem com medo de tratar o paciente deprimido, tá? Até ele achar um especialista, se ele não tiver efeitos adversos que impeçam, comece uma fluoxetina, se ele estiver muito para baixo, uma paroxetina, se ele tiver algo excitativo. A paroxetina ela pode dar um calm down no indivíduo, tá bom? E benzodiazepínico, prefira iniciar em gotas. Pede para o paciente botando as gotinhas aqui toda vez que ele tiver a crise. Uma coisa muito boa também no momento de crise, no momento da agorafobia, né? Não vou conseguir falar, chegou a hora, o que eu vou fazer? Dá um propanololzinho de 10 miligramas para ele mastigar 5 minutos, 20 minutos antes de fazer a palestra dele, que ele vai conseguir, junto com 3 gotinhas de alprazolam. Funciona, de alprazolam, não, de Rivotril. Funciona que é uma maravilha. Desculpa se eu excedi o tempo, gente, eu acabei me empolgando aqui, falando um pouco mais do que devia, tá bom? Mil perdões, Selma. Foi maravilhoso. Eu já tenho 2 perguntinhas aqui para o senhor detalhar um pouquinho mais. Usa mais CBD ou mais THC na psiquiatria? Eu ainda sou muito reticente com o uso do THC. Por quê? Porque existem quadros de psicose e esquizofrenias desencadeados pelo THC. Eu uso mais o CBD. Que dose costuma fazer de CBD para depressão? Depressão, você vai chegar a fazer até 25 ou 75 miligramas 2 vezes ao dia. Pode associar com os remédios comuns, normais do dia a dia? Devem. Não vai tirar o remédio para dar só o CBD. Não quer dizer que o CBD vai funcionar. Não quer dizer. Pode ser mais um remédio. Eu vou poder algum dia parar meus antidepressivos e ficar só com o CBD? Existe essa possibilidade. Alguns pacientes já conseguiram fazer isso, tomam só o CBDzinho. Tem uma paciente, inclusive em comum, SMP, e ela já está reduzindo bem os antidepressivos dela e está fazendo só o uso do CBD. Já reduziu bastante. Que bom, muito obrigada. As próximas perguntas que vocês tiverem para o doutor Otávio Pavan, por favor, encaminhem para o e-mail do doutor Otávio diretamente, que é opavan78@gmail.com. Muito obrigada, amigos. Até a próxima aula. Abraço, tchau, tchau. Um prazer, hein? Como sempre.